E aí, pessoal, eu sou a Ali, sou embaixadora Space Squad e hoje eu tô aqui com o Taveira, meu co-host. E aí, galera, eu sou o Gabriel Taveira, eu também sou um dos embaixadores da Space Squad. Space Squad que é um movimento da Rocket City. A gente tenta produzir conteúdo para várias mídias, tanto YouTube, quanto blog, quanto tudo que dá. E não faz só eu e a Ali parte do Space Squad. Tem uma galera muito foda que tá aí por trás das cenas, não necessariamente no podcast, mas em todas essas outras fronts. A gente vai deixar aqui na descrição um link para vocês conhecerem todo mundo que faz parte e conhecerem esse movimento. Mas a gente tá preparando para um episódio muito, muito foda hoje. Ali? Hoje a gente tá aqui com o Ayrton para falar um pouco sobre inteligência artificial. A gente vai falar um pouco sobre o cargo dele de CDO, né? Que trabalha com análise de dados e tudo mais. E é bem legal o papo de hoje, hein? A gente tirou bastante dúvidas bem legais, falou um pouco sobre as tendências do mercado, de estar usando as novas inteligências artificiais. Mas eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Manda bala, Ayrton. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Bem, sou Ayrton Lopes, CDO na Lambda 3, né? Também sou MVP em Inteligência Artificial pela Microsoft e professor de MBA e graduação na FIAP, né? E estamos aqui para falar um pouquinho aí sobre inteligência artificial, as possibilidades de trabalho no campo, como que você pode fazer uma transição de carreira ou começar, né? E vamos falar também aí sobre ética, ChatGPT e alguns assuntos mais espinhosos aí. E o episódio de hoje tá bem legal, então vamos lá? Bora pro episódio. Partiu. Ayrton, conta um pouquinho pra gente da sua história. Bem, eu sou natural de São Luís, no Maranhão. Trabalhei bastante tempo com inteligência artificial desde os meus 16 anos de idade, né? Fiz a graduação em engenharia da computação, mestrado em engenharia elétrica, depois doutorado em engenharia elétrica e computação. Foi ambos, né, mestrado e doutorado, que acabaram me fazendo vir morar aqui em São Paulo. Coincidências da vida, né? Frequentando eventos de inteligência artificial, computação no geral, a gente vai conhecendo as pessoas e parece que as coisas vão se conectando, né? Então eu me considero um felizardo aí por ter sido sempre essa trajetória aí voltada para essa área que a gente vai estar comentando hoje, né? E que de fato mudou minha vida, né? Eu primeiro comecei com uma bolsa de iniciação científica, né? Então, muito com o auxílio da minha universidade, que eu frequentava lá no Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão. Logo no primeiro período da universidade, um professor da disciplina de matemática discreta, ele começou a falar de inteligência artificial, como se fosse a coisa mais maravilhosa de todas, sabe? E, bem, eu comecei na universidade muito novinho, com 16 anos. Então, eu ficava olhando aquilo e ficava maravilhado, né? Pô, tem um mundo aqui por trás, né? De outro uso de ciência da computação, algo que eu já conhecia, eu programo desde muito pequeno. E aí eu descobri o que eu queria fazer assim pro resto da minha vida, sabe? Foi paixão à primeira vista. E aí foi indo, né? Muito massa. E hoje em dia você é CDO na Lambda 3, certo? Exatamente, uma empresa de consultoria localizada aqui em São Paulo, capital. Cara, explica um pouquinho pra gente qual o papel de um CDO numa empresa. Porque eu vejo que ele não é um cargo tão comum em todas as empresas. É um cargo que não é como um CEO ou CTO que você vê na maioria delas. E principalmente nesse mundo que está transicionando para a data, com esse avanço da inteligência artificial, qual a importância de ter um CDO na sua empresa? Bem, primeiro a gente tem que falar um pouquinho, então, o que é uma empresa orientada a dados, né? O famoso data-driven, que se fala bastante hoje em dia, né? Então, basicamente, pessoal, você não pode ter mais processos ou criação de produtos baseado em achismo. Você tem que conhecer aquele seu público consumidor, quais são as falhas possíveis no seu processo, ter contingência para isso, né? A gente fala isso tanto para engenharia de software quanto para inteligência artificial também, né? E com isso, né, então, criou-se, né, esse cargo executivo do Chief Data Officer, ou Head de Inteligência Artificial, Head de Dados, que é um análogo, né, um paralelo em outras empresas, que basicamente a nossa importância, então, é lidar com o uso de dados dentro das empresas, seja para atender de maneira interna, principalmente empresas que constroem produtos em dados, em inteligência artificial, ou então de maneira externa, como é a maneira que nós fazemos lá no Lambda 3,
por conta da questão do nosso negócio. Como nós somos uma consultoria, então eu atuo dessa maneira mais executiva e estratégica em prol dos nossos clientes. Então, construo a estratégia de dados junto com eles, nossos projetos, né? Então, eu consigo, por exemplo, classificar o que é mais interessante de uma determinada empresa com tal maturidade, está atacando, porque a maioria das dúvidas, quando você vai ver a nível de mercado, é por onde começar. Não só da pessoa que quer se tornar um cientista de dados, uma pessoa que vai trabalhar com dados de maneira geral, engenheiro de dados, analista de BI, etc., mas das empresas. Como que eu começo a me tornar o data-driven, né? Quais são os primeiros passos? E aí, por isso, então, existe o CDO, né? É um cargo aí que já vem desde 2013 em várias empresas americanas, europeias e asiáticas, e aos poucos vem aí também despontando em empresas brasileiras. E esse é um cargo que, como a gente vê, ele não é tão comum assim. Mas pro pessoal, assim, que tá ouvindo a gente, ele é um cargo envolvendo programação, de fato? Porque quando você fala dados, na minha cabeça veio um monte de tabela de Excel com um monte de nomezinho. E pode ser também. E pode ser também. Mas envolve uma programação por trás, um código mesmo? Sim, tradicionalmente todos os nossos profissionais em dados eles são versados em alguma linguagem de programação, tradicionalmente Python ou R. Mais recentemente você vê a utilização de outras linguagens de programação também, como Julia, por exemplo, tem despontado, tá? Tem inteligência artificial em outras linguagens também, tá, pessoal? Então, já fiz rede neural em Java, tem inteligência artificial em JavaScript, whatever, né? Então, assim, o ferramental ele é muito próximo do que a gente utiliza em engenharia de software mais tradicional. O que muda um pouquinho é o que a gente vai estar construindo como resultado, tá? Então, assim, tem problemas onde invariavelmente você só consegue resolver via utilização de dados, via projetos de dados e que possivelmente podem também se utilizar de inteligência artificial, tá? E perfeito. Eu, numa empresa que, contratei pessoas de dados que têm versatilidade na programação, o que eu devo utilizar como os primeiros passos? Para onde eu devo olhar? Eu preciso de um login de informações, eu consigo só fazer um plug and play ali de um desenvolvedor de dados na minha empresa, ele já vai extrair informações. O que eu preciso fazer para preparar meu território e começar nessa área de data-driven? A gente começa, então, a montar uma estratégia de transformação, né, voltado, então, para sermos mais orientados a dados de maneira geral. Se eu vou construir um produto em dados de maneira geral, eu tenho que entender quais são as dores, primeiro, que aquele meu cliente tem, o que eu posso atacar via dados, né? Então, por exemplo, o meu problema é atrair consumidores. Eu quero entender o que faz as pessoas retornarem ao meu e-commerce, por exemplo. A gente tem métricas para isso, a gente tem modos de se construir sistemas e produtos de dados que vão te ajudar nesse teu feito, nessa tua missão, né? Então, imagina que dentro de empresas você tem necessidades em dados diferentes. Eu quero conhecer um processo, eu quero conhecer melhor quem são as pessoas que trabalham para mim, por exemplo, quem é a pessoa que possivelmente vai sair da minha empresa, vai me deixar com algum gargalo ali de trabalho ou uma posição que é mais difícil de ser ocupada. Eu posso falar também de predição de valores, por exemplo, quanto que eu vou vender de um determinado produto daqui a um tempo, né? Então, assim, é ao gosto do freguês. Tem muitos problemas que nós conseguimos resolver. E aí você pode dar alguns exemplos? Você falou que dá para aplicar... No início você deu o exemplo de clientes, né? De ver dados dos clientes. Mas também tem dados que a gente pode ver dentro da empresa mesmo, né? Isso. Inclusive, muitas das vezes, né, quando você começa numa equipe de dados, você tenta estruturar processos internos que levem em conta dados. Então, a gente está sempre muito próximo, por exemplo, de áreas de pessoas, o famoso recursos humanos, que é uma expressão que eu não gosto muito. Pessoal de marketing também, a gente costuma estar muito próximo, né? Então, assim, mesmo que você não tenha um produto que ele é totalmente orientado a dados, ele é um produto de dados, você trabalha, por exemplo, numa empresa mais tradicional, tem como você aplicar a ciência de dados em alguns projetos, em algumas pontas da empresa que também vão beneficiá-la de maneira geral. E que ferramentas você costuma ver as empresas utilizando para fazer esse tracking de dados para que você consiga analisar? É algo que você vê mais no front-end sendo utilizado um Mixpanel, um Firebase? Você tem alguma ferramenta que aconselhe, que não aconselhe? E é comum
tipo, as pessoas utilizarem um produto só ou é uma variedade que é difícil até de explicar? É interessante salientar que o stack em dados ele é um pouco maior do que um stack de engenharia de software tradicional. Por quê? Porque, primeiro, que normalmente a gente vai estar se utilizando muito de nuvem de maneira geral. A maioria dessas nuvens mais tradicionais, né? Então, Azure, GCP, AWS, etc., eles têm serviços nativos orientados para esse trabalho em dados. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, sempre um serviço para poder fazer ingestão de dados, extração, fazer transformações, criar regras de negócio, por exemplo. Então, sei lá, uma empresa de bebidas, né? Normalmente, uma empresa de bebidas ela tem várias transformações naqueles dados que vão chegando dos seus distribuidores. Né? Você tem que transformar tal coluna em hectolitros. Isso aqui eu tenho que fazer um XY de onde cada distribuidor está localizado para poder depois fazer um roteamento de distribuição, né, dos itens. Então, assim, é muito interessante porque o nosso stack vai aumentando. Né? Mas, no geral, assim, você precisa conhecer uma ferramenta de programação robusta, uma linguagem de programação robusta. Geralmente é Python. A maioria das pessoas vai trabalhar com Python. A gente fala também de, se você for para a área de engenharia de dados, você conhecer a fundo uma nuvem, de maneira geral. Tá? Esse processo, então, de extração, transformação, limpeza de dados, até o momento que eu apresento esses dados, seja para uma análise por meio de um analista de dados, seja para criar um produto de inteligência artificial, então por meio de um cientista de dados, de um engenheiro de machine learning, essas outras profissões, né, ligadas a esse fluxo. Né? Se você for, então, para essa área de ciência de dados, aí você vai estar falando muito de frameworks, como, por exemplo, TensorFlow, PyTorch, Keras, que são frameworks voltados realmente para a inteligência artificial. Lá, então, eu tenho bibliotecas específicas para tratar todo esse fluxo de análise e construção via dados. Tá? E é muito interessante porque aí a gente começa a falar da coisa matemática, né? Quais são os métodos estatísticos que são utilizados para resolver, por exemplo, um problema de classificação, um problema de recomendação, como o problema do YouTube, né? Toda vez que você fecha um vídeo, né, tem uma recomendação lá de outros, né, muito próximos, similares, ou não, aquilo que você assistiu. Né? Então, quando você começa a ligar essas pontas, você começa a ver produtos de dados em todo lugar também. É bem interessante. E aí você falou sobre recomendação de vídeos. O CDO também está relacionado a algoritmos para recomendação de conteúdo para os usuários? Com certeza. Hoje em dia, por exemplo, na Lambda 3, nós temos 11 pessoas na minha equipe, contando comigo. Nós temos, então, engenheiros de dados, cientistas de dados. Se tem, por exemplo, um problema de recomendação, né? Eu estou próximo desse cientista de dados, desses cientistas que vão atacar esse problema, mas geralmente é uma equipe bastante coesa e que tem de ter esses diferentes perfis. Tá? Isso é bem interessante quando a gente fala de gerenciamento de time também, porque eu sempre tenho que ter alguém que vai preparar os dados de alguma maneira. Né? Quando você falou lá das tabelas do Excel, etc., você não estava enganada. Tá? Muitos dos processos de negócio que nós recebemos e resolvemos até hoje em dia vêm advindos ali muitas vezes de planilhas CSV, XLSX, tá? Não se enganem que todo mundo tem tudo em bancos de dados, repositórios bem estruturados, muitas vezes não, tá? Tanto é que hoje muitos dos problemas que a gente resolve são essas coisas mais básicas, tá? Levar os repositórios para a nuvem, pegar um processo on-premises e começar a se utilizar desses serviços que foram feitos para isso nos últimos anos, né? A gente tem tido um crescimento muito grande na área dos últimos 5 anos para cá. Com certeza. Eu vejo as empresas cada vez mais percebendo que tomar decisões pelo achismo não te levam ao lugar que você está buscando. Muitas vezes você chuta e até acertar é bem difícil. E como você mede o sucesso também, se você não tiver uma cultura de data-driven, também é complicado de saber. Exatamente. Você tocou no assunto muito bom. Então, eu como CDO, hoje em dia, eu ainda codo, né? Trabalho bastante, dou aulas também. Eu gosto muito dessa área de aprendizagem de máquina, aprendizagem profunda. Esse uso de redes neurais que eu falei para vocês ainda agora, né? Então, essa parte mais matemática também. Então, isso não muda. Claro que a nível de projeto eu estou muito mais vendo pull request de outras pessoas, dando uma dica aqui, sendo meio mestre dos magos em algumas reuniões, porque infelizmente é a vida do executivo, né? Você tem que se dividir em contratação, em operação da equipe, estruturação de outras áreas também, estar em contato com outras áreas, né?
E ainda mais quando a gente está lidando com clientes externos que têm negócios diferentes, culturas, maturidades em dados diferentes da sua empresa. Mas de maneira geral, assim, eu acho que é um trabalho muito interessante para quem tem esse espírito científico, que gosta de trabalhar com hipóteses, quebrar isso em subproblemas, dividir problemas com pessoas. Geralmente vai ser muito difícil você ter todas essas características, essas habilidades, expertise numa só pessoa. Tá? E é muito legal quando você vê isso funcionando assim, quando você pega um cliente que porventura nunca se utilizou de inteligência artificial, ou até de coisas mais básicas, como estatística mesmo. Tá? Nunca ninguém foi lá e pegou aquele processo que ele faz manualmente e tentou construir uma caixinha, um software que realmente tentasse resolver aquilo. Né? E agora a gente tem esse poder nas nossas mãos. Sim, e assim, tentando dar um exemplo prático para a galera, bom, vamos supor que eu tenha uma empresa que faz vídeos exatamente como o YouTube e eu quero implementar ali um algoritmo de recomendação. Legal. O que eu poderia começar a olhar, quais dados eu poderia me interessar para jogar, talvez, para uma inteligência artificial, por onde eu poderia começar esse processo de recomendação, para sair de uma empresa que não é inteligente para uma empresa que tem dados de forma inteligente. Legal, boa pergunta. Geralmente, pessoal, o legal de um produto em dados é que ele pode ter os mais variados escopos e dimensões possíveis. Eu posso fazer desde uma ferramenta de recomendação com, por exemplo, os filmes que eu já assisti na minha vida e de repente quero entender qual é a similaridade entre eles, até o que a gente tem em plataformas como Netflix, Spotify, Airbnb, dentre outras, né? Que é uma recomendação massiva que tudo está entrando ali e está de algum modo influenciando o teu comportamento de compra, o teu comportamento de escolha de uma música, de um serviço, né? Então, assim, geralmente tem algoritmos que são mais específicos para esse uso. Tem também algumas plataformas, como por exemplo, você tem o Elasticsearch, que pode ser utilizado para construir recomendação. Tá? A própria AWS tem ferramenta também para você fazer uma recomendação sem necessariamente saber do algoritmo que está ali por trás, mas você pode começar com coisas básicas. Tá? Por exemplo, eu pego dados daqueles conteúdos que eu tenho, no caso de vocês, por exemplo, vídeos, quem aparece no vídeo, quais são os assuntos, os metadados que estão tagueados ali, e eu já consigo, a partir de um uso de matrizes, inferir a similaridade entre os conteúdos. Isso é uma coisa bem simples que em poucas semanas você consegue botar em produção. Tá? Já vi pessoal que, trabalhando aí em projetos, por exemplo, de arquitetura, que fez projetos de similaridade de cores. Olha só, coisa maravilhosa, entendeu? Então, não tem limite para o quão você pode ser criativo sabendo lidar com esses algoritmos, mesmo que os mais clássicos e os mais antigos, digamos assim, né? O que já é mais conhecido pelos cientistas de dados de maneira geral. Bem legal isso. E aí, já vindo mais para um aspecto geral da profissão, assim, a gente sabe que hoje em dia propagandas e dados em geral é uma dos pontos que mais tem na internet, né? Então, ao ponto da gente ter até que tomar cuidado. E daí, como um profissional de CDO, e você já falou que faz parte também dessa produção de conteúdos e de indicações para o usuário, tem alguns pontos que você mantém como ética para você? Tipo, não, isso daqui eu não tenho que fazer, porque isso aqui é estranho. Ótima pergunta. Pessoal, hoje em dia tem se falado muito aí a respeito de ética, utilização de dados de terceiros, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de Lei Geral de Proteção de Dados, né? GDPR lá fora. Então, no geral, sim, a gente tem uma preocupação ética bastante grande ao lidar com dados que, porventura, possam ser sensíveis ou até mesmo aqueles que não possam ser. Tá? E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Tem certos dados que, mesmo não fazendo muito sentido por si só, quando você conecta com outros, você consegue, então, ter ali uma construção do perfil de uma pessoa, por exemplo. Tá? Eu vou te dar um exemplo bem chulo, assim, mas acreditem, isso já aconteceu. Tá? Imagina que, de repente, a pessoa ela tem uma cama IoT, uma cama que está conectada à internet, porventura. Tá? Tá. Pessoal, se eu tenho uma cama conectada, eu consigo descobrir o teu padrão de sono, eu consigo descobrir quanto tempo você passa em casa.
Tá? Claro que isso pode ser um exemplo muito esdrúxulo, fora da casinha, mas de fato isso acontece, tá, pessoal? Então, assim, o uso de dados, né, ou o mau uso de dados, melhor dizendo, ele pode, né, tanto nos levar a erros nos próprios algoritmos. Por exemplo, eu criar um viés no treinamento de um algoritmo. Então, de repente, eu estou mostrando um fenômeno para uma máquina que contém ali um viés de racismo, um viés de etarismo, um viés perante determinado gênero, que a gente sabe que acontece, né? Então, assim, a cabeça da pessoa que treina a inteligência artificial, ela tem que ser um pouco mais ética, ela tem que estar preparada para isso, tá? A gente chega naquela coisa de falar de mindset, né, que está um pouco batido, mas é verdade. E você falou aí de vieses. Eu vi vários exemplos de empresas que tentaram lançar inteligências artificiais que acabaram utilizando do contexto que proveram para tornar a inteligência artificial racista, ter um pensamento totalmente deturpado. E eu queria saber o que eu posso fazer como engenheiro de dados para evitar esse tipo de viés e evitar que ela tenha já um preconceito com alguma coisa. Legal. Primeira coisa, pessoal, que geralmente a gente busca ter amostras de dados que sejam possivelmente fiéis àquele fenômeno que você está estudando, tá? Então, se eu estou estudando uma determinada população, a minha amostra, por pequena que seja, ela deve ali conter uma variedade daqueles dados que seja pelo menos próxima daquele fenômeno que eu estou estudando. Claro que isso nem sempre é possível, né? Tem fenômenos que tradicionalmente você tem uma classe menos representada que outra, né? Então, assim, um dos desafios que a gente tem é de detectar esses vieses. Nós temos ferramentas para isso, como eu falei, ferramentas então que constroem essas métricas, né, de quantos itens eu tenho de uma determinada classe para um problema, por exemplo. Se eu tenho ali algum atributo que não deveria ser utilizado. Por exemplo, tem problemas onde o atributo sexo biológico ele não deveria ser utilizado. Tá? Tem problemas que talvez o atributo idade pudesse não ser utilizado, entendeu? Então, assim, aí a gente começa a discutir também RH que se utiliza de inteligência artificial, né, processos seletivos de maneira geral, quando a gente vai falar de IA na medicina também, né? Será que aquele 1% que eu não estou detectando no algoritmo que faz detecção de câncer de mama, por exemplo, aquilo ali não vai afetar muita gente? Mesmo sendo 1%? Nossa. É bem pesado. Bem pesado mesmo. E aí eu vou perguntar. Agora veio uma dúvida aqui para mim mesmo. Essa leitura de dados está relacionado também à leitura de doenças, tipo, relacionada à medicina? Agora eu não... Então, a gente tem bastante uso de algoritmos de inteligência artificial na medicina, principalmente o que trata de visão computacional, que é basicamente você pegar doenças que possam ser identificadas por imageamento, né? Então, uma construção de imagem. Aí a gente fala, então, de doenças pulmonares, por exemplo, né? Cânceres dos mais diversos tipos, né? Estudo de ressonância magnética, etc. Né? Tem dados também que você pode estar analisando para pelo menos auxiliar aquele médico a fazer um diagnóstico, né? Claro que assim, não existe, né, uma inteligência artificial, um robô, qualquer coisa que ele substitua o médico. Tá? Então a gente está falando aqui de qualquer diagnóstico clínico continuar sendo feito pelo médico, mas cada vez mais a gente vê a introdução aí de inteligência artificial como uma ferramenta de apoio, cirurgia robótica também, várias outras coisas aí que já são até rotineiras. Muito bom. Cara, inteligência artificial é algo que tá caindo mais e mais no público geral. Público Ainda que bem. antes se assustava muito com isso, ou Ainda achava se assustam. que não era, factível, não entendia muito bem como funcionava, agora está sendo exposto, né? A ferramentas públicas gratuitas, por enquanto, que fazem coisas que elas não imaginavam possíveis. E eu quero Verdade. entender a tua visão nesse papel de empresas como a OpenAI de disseminar esse conteúdo de inteligência artificial. E eu queria também te perguntar aonde você acha que isso vai chegar. Legal, vamos brincar de futurólogo agora, Vamos é isso, brincar né? de previsão. Tá bom, vamos lá. Pelos poderes de Pachamama, né? Vamos lá.
Bem, pessoal, primeira coisa que a OpenAI é uma empresa bem interessante por si só, tá? Não sei se vocês sabem bem da história, mas a OpenAI ela começa como uma empresa sem fins lucrativos. Depois entram pessoas com muito dinheiro na jogada, inclusive o Elon Musk, né, um dos sócios da OpenAI. E assim, é uma empresa onde você não sabe muito bem como que ela vai monetizar aquilo que ela está fazendo. Assim como vários outros laboratórios que se dedicam à pesquisa e produtização de inteligência artificial. O que eles estão fazendo agora é uma jogada muito boa, muito interessante, que é basicamente o seguinte. Eu pego o que eu conheço como estado da arte numa área, que no caso é o processamento de linguagem natural e o entendimento de linguagem natural. Também vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas basicamente você pega todo um conhecimento que você já tem numa área e embarca numa coisa que gera muita curiosidade em todo mundo, que é o que será que uma IA ela é capaz de construir de conteúdo para interagir comigo? E várias outras empresas já tinham tentado fazer isso. Tá? Anteriormente você teve, por exemplo, a Tai da Microsoft, que era um chatbot ligado ao Twitter, né? Você teve aí experimentações em outras plataformas, né? Você tem chatbots que passam aí pelos testes de Turing, né? Os testes de inteligência. Então, assim, eu acho que o que eles fizeram de muito interessante é coisa que a Boston Dynamics, por exemplo, faz com robótica, é tentar saber quem é o teu público consumidor. Você bota isso na mão de todo mundo, por enquanto, como você bem falou, mesmo que seja um trial ali, que não é toda hora que você consegue conectar, né? Inclusive façam o teste aí, quem vai estar nos ouvindo, né? E aí, de repente, você começa a entender que, de fato, as pessoas estão utilizando aquilo. Elas vão utilizar para auxiliar elas nas tarefinhas de programação da Rocket City, por exemplo. Elas vão te auxiliar ali a fazer uma escrita mais criativa, a ser um pouco menos prolixo, talvez. Um tal roteiro de podcast, talvez. Fazer um roteiro, né? Acontece. Será que foi feito? Será? Não sabemos. E também, pessoal, não sei se vocês chegaram a mexer um pouquinho com o ChatGPT, por exemplo, da OpenAI. O ChatGPT ele é uma iteração, né, dentro de uma tecnologia que é o GPT-3. Tá? Quem for atrás tem material meu falando sobre o GPT-3 já de um ano atrás. E assim, basicamente, pessoal, é uma tecnologia que ela consegue lidar muito bem com associações de palavras, tá? Então, se eu tenho palavras que possivelmente elas aparecem demais num determinado contexto e elas são classificadas como fazendo sentido para as pessoas que estão utilizando aquela tecnologia, aquilo começa a ter respostas cada vez mais parecidas com o que seria uma pessoa, né, um ser humano. Então, o legal é que as pessoas começaram a se identificar com essa tecnologia. Elas começaram a querer trazer para a rotina de trabalho delas, elas começaram a pensar em coisas onde a inteligência artificial pode auxiliá-las, seja no seu hobby, seja numa dificuldade que elas estão enfrentando no trabalho, né? Isso que eu acho legal, porque começar a tirar aquele medo da Skynet que as pessoas normalmente têm, né? De que uma inteligência artificial ela vai vir roubar o teu trabalho, e ela vai mesmo, ela vai roubar o trabalho de uma galera, mas é um trabalho que daqui a pouco realmente não existiria mais. A gente sabe que o mercado ele vai ter essas evoluções, né? O modo como você faz engenharia de software é diferente do modo como era feito há 5 anos atrás e vai ser diferente, né? E a gente tem que se adaptar, as tecnologias se adaptam e mais ainda, temos que olhá-las como um artifício, como um artefato auxiliar ao nosso trabalho, para que nós possamos fazer mais e melhor. Pô, eu vejo que... Falou bonito agora. Eu vejo que essas inteligências elas têm poder de fazer várias e várias coisas que não necessariamente as empresas querem que elas façam. Então, eu vejo que, por exemplo, hoje eu posso perguntar uma coisa para o ChatGPT e amanhã essa coisa pode ser respondida de outra forma. Talvez censurado, talvez com a resposta de eu não posso fazer isso, sendo que ontem ela podia. Como você vê esses sistemas de filtragem dessas inteligências artificiais e qual a importância deles para um produto que está indo para um ramo comercial? Eu vejo gente tentando fazer bypass no ChatGPT e às vezes funciona. Assunto delicado, vamos lá, assunto delicado. Legal, gosto.
Bem, primeira coisa que não há bem uma censura, tá, pessoal? Por óbvias razões, a OpenAI hoje em dia, né, ela é uma empresa que visa lucro, né? Como eu falei, ela tá fazendo esse teste AB massivo, porque depois ela vai querer fazer com que essa ferramenta ela esteja, de fato, sendo utilizada pelas diferentes empresas. Isso já está acontecendo. Há poucas semanas atrás, eles liberaram o acesso beta para pessoas que querem fazer aplicações para a empresa. Inclusive, eu recebi o e-mail 2 dias atrás. A gente está pensando muito a nível de nichos, né? Então, eu estou pensando, por exemplo, em ChatGPT me auxiliar a criar documentos jurídicos ou qualquer outra profissão na qual a criação de documentação automatizada ainda seja um problema. Principalmente porque, não sei se você reparou, mas ele lida muito bem com diferentes estruturas. Uhum. O ChatGPT ele consegue criar código para você. Sim. Olha que coisa maravilhosa. E que funciona, às vezes. Não, vamos lá, pessoal. Se você é um estudante, é maravilhoso, porque a maioria dos códigos dele vai ter alguma coisa que você vai ter que fazer ali para poder, de fato, funcionar. Tem um vídeo muito bom, depois vejam no próprio YouTube, de um cara que tentou fazer um pedal de guitarra no ChatGPT. Eu vi. E chegou extremamente perto. Não era aquilo que ele pediu. Mais uma vez, não é uma inteligência contextual que está ali por trás, tá? Ela não entende a diferença de um pedal tube screamer de um overdrive, sabe? Não tem essa distinção. Ela vai atrás de código que pareça aquilo que a pessoa está pedindo, ela faz as adaptações necessárias e tenta te cuspir algo que seja útil. Se não for, por favor, fala para ela que não é. E eu ainda costumo dizer que hoje em dia eu uso muito por favor e obrigado com o ChatGPT, né? Tem que ser educado, pô. Vai que eles dominam o mundo. Com certeza. Com certeza. Exatamente, quer dizer, já estou garantindo ali o passe livre, né, dos nossos benevolentes líderes. Não, né? esse daqui é amigo, pode deixar. E aí, entrando, já que a gente está falando de assunto polêmico, vamos entrar mais a fundo nisso. No aspecto segurança, a gente sabe que a inteligência artificial ela não aprende tudo sozinha. Ela vai aprendendo com o tempo e ela decora essas coisas, ela fica gravado e tudo mais, de alguma forma. E aí teve toda aquela treta do GitHub Copilot e tudo mais. Como que funciona o processo de segurança nesses produtos? E ainda tá rolando, tá? Detalhe. E ainda tá rolando. Ainda tá rolando. Bem, pessoal, engraçado que ontem eu participei de um evento falando um pouquinho mais sobre essa área de segurança, tá? Coincidentemente, é uma das áreas que eu dou bastante aula, tem curso a respeito, que é uma área que ainda tem poucos profissionais aqui no Brasil, que é lidar com segurança voltado para a inteligência artificial. Então, hoje em dia, tá? E eu vou falar de uma realidade que daqui a pouco pode mudar, tá? A gente ainda tem inteligências artificiais bastante inseguras, tá? Insegura, digo o quê? Primeiro, pessoal, é muito fácil, né? Se você sabe, por exemplo, que um determinado local está servindo ali como treinamento de uma inteligência artificial, você de algum modo quebrá-lo, ludibriar aquele treinamento. Foi o que aconteceu com o chatbot da TAI lá da Microsoft, que era um chatbot aberto no Twitter, né? As pessoas perceberam isso e começaram a enviesar, né, com várias opiniões sim. De forma proposital, e ela virou xenófoba, vota no Trump e tudo mais. Né? Então, primeira coisa, tem esse tipo de ataque, né, que são os chamados ataques adversariais, né? Tem também ataques do data poisoning, ou seja, eu, de algum modo, ter acesso a uma base de dados, ter acesso a algo que é relevante para o treinamento de um algoritmo e, de maneira dissimulada, tentar ali mexer com essa base de dados, alterar esse treinamento de alguma maneira. Tá? Com relação ao GitHub Copilot, a gente tem uma outra coisa lá, que é a utilização de dados que, porventura, não deveriam ser utilizados para treinamento. Tá? Então, pessoas que de repente foram lá num repositório aberto, como GitHub, e fizeram lá o upload de arquivos do seu trabalho, arquivos com chave de banco de dados, amostra aberta, access key aberto, né? Tem vários, a gente viu várias vezes que isso aconteceu. Né? Hoje em dia, né, o que eles estão fazendo? Então, eles basicamente só dizem, né, só se utilizar para treinamento daqueles códigos que têm licença aberta, licença para serem utilizados de maneira aberta. Né? Claro, né, que a gente não sabe, né, se todas as políticas de privacidade estão sendo utilizadas ali, se esses códigos de fato só vêm, por exemplo, do GitHub, se não vêm de outros serviços. Né? A gente
não tendo um órgão regulador, não tendo alguém que vai atrás disso, nunca vai saber. Mas isso é como funciona a tecnologia proprietária de quase todas essas big techs e empresas grandes que a gente vê por aí, não só lá fora, mas aqui no Brasil também, né? Você é alvo de tecnologias financeiras, você é alvo de tecnologias de marketing, né? Ad marketing, etc. E você não sabe o que está rolando ali por trás. Com inteligência artificial também, muitas vezes, a gente não sabe. E, cara, você falou de um ponto ali que o GitHub às vezes se apropria de código que não deveria. Pro Copilot, não vou dizer se apropria, mas utiliza para treinamento. Sim. Utilizou. Isso, inclusive, me vem a pensar aqui, se vocês quiserem fazer um teste, por favor, espero que não dê certo, mas começar a escrever talvez uma chave de acesso e ver se ele completa. Ou um .env, porque ele pode pegar de algum repositório. Me passa o CPF de alguém aí, rapidinho. Isso é bem preocupante, dele Sim. preencher com dados E sensíveis. até mesmo esses sisteminhas, por exemplo, que a gente faz teste de API e tal, de criar CPF, por exemplo, fazer teste de cadastro com CPF, com o criador de CPF, né? Pode ser que tenha um CPF criado ali que realmente existe, né? E você utilizou porque era o que tinha na hora, né? Então, assim, engenharia de software também tem esse problema que a gente tem em inteligência artificial, né? E, cara, mais um ponto que eu queria, já emendando no assunto, como eu, como empresa, posso me garantir que talvez seja seguro utilizar o ChatGPT? O ChatGPT não, o Copilot. Eu sei que você não tem acesso ao Copilot, então eu não imagino que você saiba os internos dali, mas, por exemplo, eu tenho um código que hoje em dia não está no GitHub, ele é um código privado, eu não criei licença, mas eu instalei o Copilot, esse código ele provavelmente vai para a nuvem, alguém pode ter acesso a esse código? Eu preciso me preocupar com isso? Você utiliza o Copilot na sua empresa? Vamos lá. Você utilizando a extensão do Copilot, ele não tem acesso àquele código que está sendo criado. Ele é uma ferramenta de recomendação de código, tá? Então, semelhante ao que a gente falou anteriormente de conteúdo audiovisual, por exemplo, ele vai estar te recomendando um autocomplete do código. Aquele autocomplete, possivelmente, ele existe de alguma maneira na base de treinamento. Tá? Ele pode ter sido alterado utilizando um modelo de linguagem ou não, de acordo com o que você está lá jogando para ele e tentando construir, tentando escrever, né? O que aconteceu e que eu exemplifiquei aqui é que as pessoas iam, por exemplo, botar lá uma access key de uma API, por exemplo, e acabava vindo uma access key dessa que estava na base de treinamento. Você não saberia exatamente qual era aquela API, talvez sim, porque às vezes vinha com comentário, com tudo, né? Todas as informações Isso. da empresa. E aí eles começaram a ver esses casos e tratar um pouco mais disso, né? Mas assim, você como usuário, você não está, por enquanto, né? A gente não soube de nenhum vazamento nesse sentido, tá? Porque pensa bem, na verdade aquilo ali é só um autocomplete, tá? Ele só está completando o teu código, é uma tecnologia relativamente burra, porque se você estiver construindo alguma coisa que não tem nada similar, parecido, não vai vir nada. Tá? Eu vejo empresas banindo o Copilot. Você acha que isso é drástico? Acha que é ignorância ou eles estão se prevenindo? Pessoal, tem empresa dos mais diversos tipos, a gente sabe muito bem disso, né? E tem empresa que vai achar que não, que o funcionário ele tem que produzir código extremamente criativo naquelas 8 horas e sentar na cadeira e é aquilo, entendeu? Outras não, se isso vai facilitar meu trabalho, ok, vai lá e faz, né? Eu acredito assim, o Copilot ele é uma excelente ferramenta para você que faz algo e já é muito bom naquilo que você faz, ou você está aprendendo a fazer aquele algo e quer ter acesso a código de outras pessoas, de outras implementações de maneira mais rápida. É muito mais rápido do que você fazer uma pesquisa no GitHub, por exemplo, ou em qualquer outro repositório aberto. Se você for comparar, com certeza. Então, assim, para mim, eu gosto quando alguém utiliza e quando alguém fez melhor por conta disso, entendeu? E eu acho que é uma crítica que eu tenho até ao nosso mercado mesmo e como a gente aprende computação de maneira geral. Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes a gente está muito focado naquilo que a gente está construindo, naquilo que foi ensinado por nós por um professor, num curso, etc. Mas é muito legal quando você percebe como outras pessoas resolvem aquele problema. Isso te cria uma espécie de uma memória que vai te auxiliar a resolver outros problemas depois no futuro.
E é isso que te faz ser um profissional bem visto no mercado, um profissional diferenciado. É você ter atenção a esses pequenos detalhes e saber que você pode crescer com outras pessoas, que você deve fazer isso. Muito, muito bom. E agora vamos... A gente falou muito de aspecto técnico, aspecto da sua área, mas vamos falar um pouco mais sobre você, então. Você tá com a camisa Legal. do seu podcast, né? Do Isso Lambda aí. Podcast. Fala um pouco mais sobre o seu podcast, sobre Legal. sua empresa e tudo mais. Bem, pessoal, então, se você quer acompanhar um outro podcast também de destaque aí em tecnologia, nós temos o podcast da Lambda 3. O podcast da Lambda 3 está disponível nas maiores plataformas, né? Apple Podcasts, Spotify, etc. Só pesquisar por podcast Lambda 3. O último episódio que saiu foi um episódio nosso falando sobre ChatGPT e modelos generativos. Então, convido todos aí a acompanharem, a prestigiarem, né? E também, se puderem me seguir nas mídias sociais, né? Então, Ayrton Lopes em todas as mídias sociais. Sou mais ativo aí no LinkedIn, no Twitter, principalmente, né? Se puderem me dar essa força, agradeço. Perfeito. Aqui a gente falou sobre o ChatGPT, mas a gente foi muito na superfície, é um assunto muito amplo. Então, se vocês tiverem Bastante. curiosidade para conhecer ainda mais, entender o por dentro do negócio, o podcast dele tá aí especificamente para isso. E por falar em querer entender mais, que dicas que você dá para quem está querendo iniciar agora nessa área de ciência de dados? É uma área bem interessante, é uma área que agora com a vinda das inteligências artificiais no mercado, como o Taveira falou, a liberação para o público, né? É uma área que agora tá todo mundo ficando com o olho mais aberto, né? Né? Assim, pessoal, tem muita gente que faz essa transição de carreira, principalmente pessoas que já vêm de um background de alguma engenharia, já trabalharam com engenharia de software anteriormente, ou tiveram contato com estatística durante algum curso, alguma experiência de vida. Particularmente na Lambda 3, a gente gosta bastante de pessoas que não somente da computação, tá? Então, assim, é um perfil que eu costumo contratar lá para nossa equipe. Tem uma distinção muito grande entre engenharia de dados, entre ciência de dados, análise de dados. Dá para você trabalhar também com outras áreas, né? Então, tem, por exemplo, aquela pessoa que é mais especialista nesses algoritmos de aprendizagem de máquina que nós falamos aqui anteriormente, pessoas que estão mais ligadas à visualização de dados, à parte de inteligência de negócio, né? Então, construção de regras de negócio, entendimento de uma área de negócio do cliente, né? Então, assim, no geral, tem muitas facetas no trabalho em dados. É um trabalho que o stack ele é um pouco maior do que a gente está acostumado em desenvolvimento mais tradicional. Isso pode ser um pouco overwhelming, né? Pode assustar um pouquinho logo no início. É também uma área que ainda não tem tanto material em português, ou quando o material tem, está muito defasado, as coisas evoluem muito rapidamente nessa área. É uma intersecção de uma área extremamente científica com o mercado. Então, querendo ou não, você tem que começar a ler um pouquinho da literatura científica, pelo menos as coisas mais atuais, as coisas que as pessoas vão estar falando ao seu redor, para poder discutir, poder talvez se utilizar disso em alguma ponta do seu trabalho. Outra coisa, né? Não precisa ser mestre, não precisa ser doutor. Eu tenho um doutorado, mas não precisa. Eu sempre digo que hoje em dia, pessoal, não precisa nem de graduação, precisa ter boa vontade, saber programar bem em Python e resolver problema, tá? Então, faça um portfólio, comece pelos algoritmos clássicos na área, resolva um problema de árvore de decisão, use bem um algoritmo como o algoritmo KNN, um algoritmo que lida ali com similaridade de dados, né, distância. Saiba usar bem métricas para acompanhamento daquilo que você está produzindo, né? Então, saber o que é acurácia, precisão, recall, F1, quais são os tipos de produtos mais comuns em dados, quais são os algoritmos mais utilizados para cada produto. Faça seu portfólio. A gente está num momento que, infelizmente, né, as empresas estão sofrendo com redução dos seus quadros, né, mas ainda tem vaga, ainda tem lugar para bons profissionais. E você acha que o mercado de trabalho no Brasil, vamos filtrar mais para o Brasil, ele está aberto para iniciantes nessa área? Porque... Olha,
Ainda pouco. Eu vou ser bem sincero que ainda há pouco. É muito difícil você ver, por exemplo, e convido vocês até a pesquisarem depois, qualquer vaga júnior ou de estágio em ciência de dados, em engenharia de dados, praticamente não tem, tá? Por quê, pessoal? Porque até pouco tempo atrás, essa era uma área que era muito voltada para pesquisa mesmo, tá? Que você quase não tinha isso em empresa, né? Ali na virada, por exemplo, de 2009 e 2010, era muito difícil você ouvir falar nessa área. Quando você ouvia, era pelo nome mineração de dados, tá? Uma coisa muito mais pesquisa, uma coisa muito mais daquelas empresas que vão lançar produtos essencialmente novos, né? Hoje em dia, então, você tem essa transição, né? Hoje em dia é plenamente possível você fazer uma carreira no mercado de trabalho e não passar por cursos de pós-graduação, tá? Só que a gente ainda tem uma barreira muito grande que é assim, a pessoa que ela vem de uma pós-graduação sem a experiência de trabalho anterior, pelo menos como engenheiro de software, ela sofre muito para lidar com o ritmo de entregas do mercado. Essa é a verdade, tá? Então, assim, querendo ou não, pessoal, é uma área que até pelo desconhecimento das empresas, elas vão acabar te cobrando muito, tá? Então, assim, por ser normalmente uma área nova, também as equipes são menores, é muito mais difícil você pedir ajuda, tá? Comunidades especializadas a gente até tem, mas você vai ver que a maioria está muito ali na superfície, tá? Meetup, material mesmo, pessoas influenciadoras da área, etc. Você vai ver que é tudo muito basicão ali e tal. Dificilmente eles vão discutir um assunto como ChatGPT a fundo, te mostrando, mesmo que pequenos MVPs, né, do que dá para ser feito, etc. Mas aos poucos isso está acontecendo, tá? A gente está vendo, então, as pessoas mais experientes começando a construir suas equipes, como é, inclusive, meu caso, na Lambda 3, né? E, assim, ano passado, por exemplo, eu tinha uma equipe com 3 profissionais. Esse ano eu começo com 11 o ano, né? Então, aos poucos, a coisa vai engrenando, a gente vai ganhando uma massa crítica também para mostrar a complexidade e o tamanho dos problemas que a gente consegue resolver com ciência e engenharia de dados. Você falou agora há pouco, na pausa que a gente fez, que o seu podcast está no mercado e já foi um dos mais acessados em tecnologia? Isso mesmo? O podcast da empresa que eu trabalho, né? O podcast da Lambda 3. Porque o pessoal conhece muito a Lambda 3 aqui na comunidade de São Paulo, capital, de maneira geral. É uma empresa que ela já está há 11 anos aí no mercado. O podcast, ele tem acho que 6, 7 anos. Ele já foi o 5º mais acessado, né? Falei para vocês pelas métricas lá do Spotify. Hoje em dia deve estar em 15º, 16º. Mas assim, é muito legal porque a gente grava, tenta, né, ter episódio toda sexta-feira, né? Então não falta. E ele é organizado organicamente pelas pessoas da empresa, né? Então, os podcasts de dados, tradicionalmente sou eu que participo, alguém da nossa equipe, né? Mas tem também de design, pessoal de engenharia de software, o pessoal é bastante motivado aí também na criação de conteúdo. E aí fica só entre a empresa, entre os funcionários da empresa? Não, tá em todas as plataformas aí, tá? A gente traz convidados externos, né? Geralmente, todo episódio a gente tenta ou faz... Quando tem muita gente da empresa, ou faz só com a empresa, mas geralmente tem convidados externos aí, inclusive pessoal gringo, é bem legal. Muito Nossa, bom, Pra quem não sabia, tá perdendo então um dos maiores podcasts de tecnologia do Brasil. Vai lá, dá essa força pro nosso trabalho. Dá essa força pro trabalho ali, que parece ser um conteúdo muito, muito bom. Não, com certeza. Legal. É que o podcast, ultimamente, principalmente depois da pandemia, ele deu esse boom, né? Ele deu Sim. Ficou mais famoso com o Flow e com o Podpah, Sim. com esses podcasts de entrevista. E aí a galera tech começou a fazer também. Falou, olha que legal. Ótimo, porque eu tava cansado de só ficar com as minhas ideias e a minha equipe ali, né? E isso é muito bom porque é uma forma diferente de você compartilhar conteúdo, né? Com certeza. Porque normalmente a gente vê conteúdo muito técnico e vê vídeos no YouTube. E daí você tem que parar pra ver, porque é muito técnico. Então você tem que ficar lá sentado, olhando para aquilo e às vezes codando junto. E eu, como uma pessoa que não consegue fazer nada sem estar ouvindo uma música, sem estar ouvindo um podcast, é muito legal porque você pode deixar, por exemplo, de manhã eu gosto muito de ouvir podcast de notícia. Tem aqueles podcasts da Folha de São Paulo e tudo mais que postam um vídeo toda semana com as informações enxutas do dia anterior. Sim. E daí eu deixo lá rodando enquanto eu tô fazendo as minhas coisas de manhã. E isso é muito legal. E é legal ver o outro lado também da galera de tecnologia. Muitas vezes você conhece o Diegão ali com ele dando as aulas, você conhece o Mike com ele dando as aulas, mas você não sabe como é o dia a dia, como as pessoas são por trás. Então, eu conversando com o Mike, depois que acabou, a primeira vez que eu conversei com ele lá no Alumni, a
A gente conversou, eu descobri que ele tinha trocentos filhos, que era muito alto. Eu fui descobrir um monte de coisa legal sobre a vida pessoal dele. Essa Isso coisa não do trabalho descobre, remoto também trouxe isso um pouquinho, né? Tipo, eu não conheço, pessoalmente eu conheço poucas pessoas da minha equipe, né? É engraçado isso. E a questão do podcast também, ela me ajuda a divulgar um pouquinho um trabalho que muitas vezes ficava para nossa empresa, para o nosso cliente, ou no máximo eu comentava em alguma aula, né, que eu dou também. E também eu sempre falo para meus alunos que tem muita coisa que você não vai ver em aula, não vai ver em livro, não vai ter material do YouTube que vai te ensinar, porque é coisa muito específica daquele fiozinho de cabelo ali que você está tentando resolver, né? Então é só com a experiência, e geralmente a experiência você tem assim como a gente está fazendo, conversando com as pessoas, se mostrando interessado, sabe? Eu acho que se mostrar interessado te ajuda também, principalmente nessa carreira em dados, ajuda pra caramba, tá? Porque como eu falei, ninguém vai saber te guiar ao certo, cada problema é um problema, né? O que a gente tem são, primeiro, chutes educados, que eu costumo dizer, que é você saber, por exemplo, qual algoritmo é mais utilizado para determinado problema, né? Ou você vai ser um bom pesquisador e vai atrás, né, de material, vai conversar com as pessoas, já resolveu alguma coisa e tal. Tem muito problema do meu dia a dia que eu resolvi conversando com outros CDOs, outros executivos, porque de repente o cara já passou pela mesa dele um problema muito parecido com aquele e ele ia tentar resolver com tal técnica. Aí eu, nem tinha pensado nisso. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito, né, que é aquela história de que a sorte, ela é preparação e tempo, né? Então, você tem que estar no local certo, mas você tem que estar preparado para aquilo também, né? Então, a gente tem de buscar essa preparação e eu acho que vem muito disso, de você conhecer, mais uma vez, né, o trabalho dos outros, estar aberto a ouvir. Sim, você falou que essa conexão com CDOs trouxe em casos parecidos e você já pegou a expertise deles, talvez para pegar como resolver, as perrengues que passaram. Você tem alguns cases legais que você pode trazer de problemas que você conseguiu solucionar na prática com inteligência artificial? Sim. Eu tenho um amigo CDO também, o Felipe, né? Ele se bota como head de dados, né? Mas ele é CDO também. Ele me ajudou recentemente num problema de roteirização de veículos, por exemplo, né? A gente ainda está atuando nesse problema, tá? É para um cliente muito grande aí, da parte de logística aqui no Brasil, onde ele tem um problema, então, que é o roteamento desses veículos que vão entregar determinados itens nas lojas dele ao redor do Brasil. Para onde ir primeiro? Exatamente. De acordo com aquilo que está sendo carregado, como que aquilo vai ser carregado no caminhão, cada caminhão tem uma especificidade diferente, né? Esse é o tipo de problema que a gente adora, né? Porque tem a ver tanto com otimização, né? Então, lidar com informação que eu já tenho, e saber trabalhar com aquela informação. Não é exatamente o preditivo, né, que eu falei para vocês anteriormente. Eu não estou tentando predizer nada, né? Eu já tenho aquela informação, mas eu tenho que obedecer a diversas regras diferentes de negócio, né? E esse problema, né, eu soube atacar esse problema e contratar bem as pessoas que iam atuar nesse projeto por conta de uma conversa que eu tive com esse meu amigo, com o Felipe. Às vezes eu converso muito com a Bianca Ximenes também. A Bianca era head de dados na Gup, que é uma empresa de RH digital também, né? Lá eles têm um caso muito interessante, que é o tratamento ético de dados, né? A pesquisa da Bianca é toda nessa área de ética de inteligência artificial. Eu estou em constante contato com a comunidade Microsoft também, né? Eu sou Microsoft MVP em inteligência artificial, então isso me facilita, né, ser um pouquinho enxerido e sempre estar tentando saber, né, o que as pessoas estão fazendo e tal. Eu sou muito curioso, pessoal. Ainda mais com alguém que está fazendo algo que é parecido com o que eu estou fazendo, sabe? Esse problema que você falou parece aquele do Traveler, que a gente tem muitas vezes em Code Challenge aí de desenvolvedor, que é descobrir tem os pontinhos e você descobre a ordem certa. O caixeiro viajante, exatamente. Caixeiro viajante, só que parece bem mais complexo do que o caixeiro viajante. Não, esse porque tem várias regrinhas de negócio, né? Eu não posso entrar nos detalhes, né? Mas imagina então, né, que até hoje você resolve esses problemas clássicos aí, só que agora com muito mais coisa, porque o mundo real vai evoluindo, os processos vão evoluindo, né?
Imagina como é a logística, por exemplo, do Mercado Livre, né? Imagina como é que é o Nossa. trabalho do head de dados lá, entendeu? Com certeza. E aí você falou que a profissão de head de dados ou de CDO, ela é uma profissão muito acadêmica, né? Você falou que é uma profissão de pesquisa. Coincidentemente, sim, né? A maioria das pessoas tem mestrado, doutorado, já passou pela Sim. academia em algum ponto. Mas como que isso entra no mercado, assim? Porque normalmente a gente fica... Tem aquela coisa, né? Não, o pessoal da faculdade é aqui, o pessoal do mercado aqui, né? Porque tem muito pesquisa na faculdade, é muito mais... Um aspecto mais Sim. de ciência mesmo. E aí, como entra junto, assim, nessa área do mercado? Então, aí é que tá, né? Até pouco tempo atrás, você ter um mestrado, um doutorado no currículo era mal visto por algumas empresas. Significa que aquela pessoa, ela tá no mundo da lua, ela vai ter que tirar tempo para poder produzir pesquisa, né? Para poder publicar, etc. E hoje em dia a gente está vendo o outro lado da moeda, né? Que são empresas que estão se tornando cada vez mais maduras no uso de dados. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente costuma citar as financeiras, né? Então, as maiores equipes de dados que você tem atualmente no Brasil estão nos grandes bancos. Um exemplo é o Itaú. O Itaú, ele forma cientistas de dados em parceria com o ITA, com diversos outros institutos. Ele tem os seus hackathons internos voltados para dados, né? Justamente porque tem essa necessidade. Eles estão trabalhando com modelos de crédito, modelos de antifraude, né? E um monte de coisa que quase tudo vai ter algum motor ali de dados por trás de alguma maneira, né? E se eu, como desenvolvedor, não tenho uma faculdade, esse é o meu caso, esse ainda é o caso da Ari, mas talvez ela tenha, e eu quiser entrar para a área de dados, eu devo já ir para o caminho mais acadêmico de primeira instância, eu posso já procurar emprego, e se eu for para o caminho acadêmico, qual o caminho? Que faculdade eu faço? Eu acabei fazendo o seguinte, né? Eu já trabalhava na área, mas fazendo projetos pontuais, né? Eu fiquei 2 anos só no mestrado e aí depois voltei para o mercado, né? Geralmente, o que as pessoas acabam fazendo, né? Elas ou se dedicam já a ter um emprego na área e depois vão pensar nessa questão de mestrado, doutorado, que é o mais comum. Até porque hoje em dia, pessoal, é muito difícil você conciliar um mestrado e um doutorado com trabalho, né? São poucos os lugares que têm aulas que não sejam em turno completo, né? Então, por exemplo, mestrado de inteligência artificial na USP tem aula de manhã, tem aula de tarde. Para alguns empregos mais tradicionais, não rola. Não rola. Né? Então, eu acho que a gente ainda tem umas barreiras aí, por isso que muitos têm essa visão do pesquisador e da pessoa que vai trabalhar no mercado aqui, quando na verdade a gente quer juntar os dois. Tá? O que eu vejo muitas vezes é, por exemplo, a pessoa começar em análise de dados, começar no estágio de engenharia de software, e depois fazer a transição para dados, porque nós falamos anteriormente, é muito difícil você ter uma vaga júnior, você ter uma vaga de estágio específica em dados. Ou a pessoa começa como analista de dados, analista de BI, que são ali coisas acessórias, tá no mundo ali da ciência de dados, né? Mas a pessoa ainda não é um cientista de dados, né? E aí, com o devido, né, conhecimento, e hoje em dia já dá para você dar esse start na sua carreira, inclusive com materiais gratuitos, tá? Isso os influenciadores e o pessoal que faz conteúdo faz muito bem, tá? Material introdutório tem pra caramba. Mas aí é aquela coisa, uma hora, né, infelizmente ou felizmente, essa noção de que você também tem de ser pesquisador, em algum momento ela vai bater a sua porta. Até mesmo para as pessoas que vão trabalhar mais com engenharia de dados, que ainda está muito mais próximo do engenheiro de software mais tradicional. Tá? Mas até eles também vão ter essa necessidade, às vezes, de falar um pouquinho sobre pesquisa, coisas mais novas que tem por aí. Perfeito. Então eu acho que é isso. A gente fez todas as perguntas que a gente queria fazer, inclusive algumas a mais, né? A meio. Que ótimo. Eu já fui tirando na hora, porque eu tenho muita dúvida, é uma área que, bom, desperta a curiosidade de muita gente e parece uma caixinha preta ali, uma caixinha mágica, que você dá um input, ele te dá um output e uma resposta para todas as perguntas. É como se a gente estivesse vivendo os filmes de Mas para quem de olha à distância, é isso mesmo que você falou. Muito do que a gente falou aqui parece caixinha preta, e na verdade, quando você vai ali por trás, alguns têm um funcionamento até bastante simples, tá? Sim, e te dá uma segurança saber que não é um negócio que
por enquanto, vai tomar vida e fazer um Cybernet é só. Ainda é só não, um modelo. mas trate bem sua Alexa. Fale por favor e obrigado. Obrigada, Alexa. Falar aqui com o Ayrton foi muito bom. A gente Isso. tirou de novo todas as dúvidas. A gente falou de diversos assuntos relacionados a como entrar na área, como funciona a área, onde se formar. E, bom, se vocês gostaram, por favor, acompanhem o podcast dele. A gente vai deixar o link aqui na descrição. E as redes sociais do Ayrton, a gente também vai deixar aqui na descrição. Tanto a dele quanto as nossas, porque a gente existe. A gente existe, os hosts A existem. gente também tá aqui apresentando. O foco é o Ayrton hoje, mas sigam a gente nas redes sociais para não perder os próximos episódios. A gente vai deixar também o link aqui do Space Squad para vocês entenderem melhor o programa, se vocês tiverem algum interesse. E espero que Exatamente. vocês tenham gostado. A gente costuma falar no final do episódio que os hosts existem, mas é porque a gente faz parte do Space Squad, que o Taveira falou no início do episódio, que a gente é um grupo de pessoas, uma comunidade que está aqui para compartilhar conhecimento. Então, a gente não é intocável, a gente não é famoso nem nada. Se quiser ir no LinkedIn, no Instagram, no Discord, chamar a gente tá na comunidade da Rocket, a gente tá fazendo parte de tudo. A gente só tá um pouquinho mais à frente criando conteúdo para conseguir compartilhar mais ainda conhecimento. Mas a gente também tá aqui para responder qualquer coisa e qualquer dúvida. E até para perguntar também, porque a gente não sabe de tudo, né? Com certeza não. A gente tá justamente chamando as pessoas que sabem. Exatamente. Eu sei que com toda essa visualização, às vezes é difícil da gente sair na rua. Com certeza, ser é muito reconhecido, famoso. Mas a gente se esforça, entendeu? E é isso, pessoal. Na semana que vem, quarta-feira, às 11 horas, a gente tá aqui de novo com mais um convidado ou convidada. Então, é isso. Obrigado, Valeu, galera. Ayrton. Falou. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.